fórmula da realidade, que isso a gente vai usar para sempre na nossa vida, tá? Fato versus interpretações elevado ao cubo igual a realidade ao cubo. Por quê? Porque você recebe vários estímulos para a sua própria interpretação de um fato, certo? Então, olha só, eu mostro esse controle aqui para vocês, né? O que vocês estão vendo? Botão vermelho, botão verde, ele é retangular, né? Só que eu vou falar assim para vocês. Vocês estão loucos. Não tem nada disso aí, não. É só retangular. E ele tem um brilhozinho só. E não tem botão nenhum. Onde é que vocês estão vendo botão aí? Ponto de vista de cada um é que vai fazer a minha interpretação. O meu ponto de vista é que vai mudar a minha interpretação, certo? Mas se no meu ponto de vista eu estou sempre certa, vocês vão conseguir mudar a minha opinião de que aqui existem botões coloridos? Eu vou bater o pé aqui e vou falar assim, não tem. Vocês estão completamente enganados, porque eu só vejo o meu ponto de vista. Eu não aceito o ponto de vista do outro. E o fato versus a interpretação, que é igual à realidade, vai depender de toda a minha bagagem de vida que eu trago comigo. Se lá na minha infância... Por que eu falo muito da infância? Por que o Fernando fala muito da infância? Porque é a nossa base de referencial, que nós levamos para o resto da nossa vida. Ah, Ana, mais uma vez vou ter que discordar de você, porque eu não acesso essas lembranças, eu não lembro de nada até os meus 5 anos. Aí tem um outro que pega e fala assim, ah, mas eu lembro, com 3 anos de idade, eu estava em cima de uma mesa e eu caí, eu chorei muito, e depois ainda aí que percebeu que eu tinha quebrado o braço. E eu lembro dessa cena muito bem. Você lembra dessa cena ou essa cena foi contada para você por uma outra pessoa que tinha a sua própria interpretação? O que vocês acham? Que aí é que nós temos o quê? As memórias implantadas, que são a visão, a interpretação de uma outra pessoa que contou para você. E você leva isso para a sua vida. Mas está lá na sua amígdala cerebral o quê? A sensação que você teve. A memória evocativa você não tem. A memória evocativa você só tem a partir dos 5 anos de idade. E quantas pessoas chegam até você que não tem uma memória evocativa clara dos 5 anos até os 10? Por quê? Bloqueou, exatamente. Porque as mesmas situações que ela estava vivendo até os 5 anos permaneceram. E aí ela vai bloqueando. Como que ela bloqueia? Ela vai para o mundo, o quê? Racional. Conta historinhas, né? Entra aqui até... Vocês já ouviram falar do fato lá de Estocolmo? Da síndrome de Estocolmo? Vocês lembram dessa história? Que foi até estudada? Então, aconteceu assim. Uma jovem adolescente, ela foi raptada por um grupo de delinquentes e ficou vivendo com eles por um tempo até ser encontrada. Durante esse tempo, o que aconteceu? Tinha lá um líder, né, da gangue, que era o abusador, certo? Que abusou tremendamente dessa moça.
dessa adolescente que foi raptada. E aí, o que é que essa moça, essa adolescente fez para sobreviver aos ataques abusivos desse líder? Ela desenvolveu um amor ao abusador, ao agressor. Por quê? Porque assim ela era capaz de sobreviver aos ataques, à agressividade. E ela começou o quê? Não, ele faz isso porque ele me ama. Ele faz isso porque ele gosta muito de mim. E gostando muito de mim, essa é a maneira que ele tem de amar, de gostar. Que responde, gente, para vocês ao comportamento das pessoas que ficam num relacionamento abusivo. Elas desenvolvem um amor mental e não é emocional pelo agressor, porque ela desenvolve uma historinha para ela mesma assim: é melhor ficar aqui do que me afastar. É melhor sentir tudo isso, porque ele também faz um jogo psicológico, na mente dessa pessoa, e ela fica aprisionada, e ela começa a pensar assim: aqui é melhor do que ali. Naquele lugar eu vou sofrer. Aqui eu sei como é o sofrimento e eu suporto. E eu gosto. Então é nesse lugar que eu vou ficar. Ela tendo desenvolvido essa síndrome de Estocolmo, que é o amor pelo abusador, quando ela foi resgatada, vocês sabem o que aconteceu? Ela conseguiu ficar na família dela? Ela não conseguiu mais ficar lá. Ela retornou para a gangue e ficou morando com eles. Então, quando vocês recebem uma pessoa que está vivendo um drama constante na vida dela, você pode olhar para ela dessa forma, que ela está num desenvolvimento da síndrome de Estocolmo, onde ela ama o abusador. E ela protege o abusador. Tudo vai depender do grau de desconexão dela com o sentir, que é como se ela passasse uma régua aqui, ó. Eu não posso sentir, eu anulo meu sentimento e eu fico só aqui, ó, nessa bolha de ilusão, é o certo, é dessa forma que funciona, todos os relacionamentos são assim e o meu não é diferente dos outros. Eu fico o quê? Numa bolha de ilusão. Eu fico contando historinhas para mim mesmo. E eu chego até a levantar o queixo. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de sentir. E aí, então, quanto mais longe eu ficar do meu coração, melhor eu fico. Porque quando eu sinto muita dor. A minha dor na alma é muito forte. Então, eu não quero entrar em contato com essa dor. Porque é aterrorizante para mim. Então, eu prefiro ficar aqui no mundo da ilusão. Aí você pergunta para uma pessoa assim, o que você sente? Ela fala assim: eu penso que é cor-de-rosa. O que é que você sente? Eu penso que é cor-de-rosa. E eu ainda olho para cima. Eu penso que quando o cliente... Já vou dar uma dica para vocês. Quando o cliente olha para cima e começa... eu acho... Para quem é que ele está pedindo autorização para te dar uma resposta? Para a mãe. Para a mãe. Quando eu era criança, para quem que eu olhava para cima? Para me autorizar e me deixar fazer o que eu queria, o que eu estava pedindo? Para quem? E eu levo esse referencial comigo.